Olá, graças e paz, tudo bom com você? Estamos de volta aqui para a confecção de mais um vídeo, tratando de mais um assunto bíblico-teológico para o seu conhecimento intelectual e crescimento espiritual. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber nossas notificações e que também você dê o seu ok aí no nosso vídeo, tá certo? Hoje nós vamos falar a respeito da existência de Deus. Mas antes de falarmos sobre a existência de Deus, eu quero trazer aqui algumas definições sobre quem Deus é. Isso é importante porque de vez em quando a gente encontra alguém que nos para e nos interrompe e pergunta a gente quem é Deus. E então nós temos aqui algumas definições de Deus. Primeiro, John Owen diz que Deus é um ser eterno, não causado, independente, necessário, que tem poder ativo, vida, sabedoria, bondade e qualquer outra excelência na mais elevada perfeição em si e de si mesmo. Outra definição é do Augustus Strong, que disse: Deus é espírito infinito e perfeito, em quem todas as coisas têm sua fonte, sustento e fim. Abel Langston definiu Deus como: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. E finalmente nós temos a definição do Catecismo Maior do Westminster, na pergunta 7, né, que quer saber quem é Deus, e então como resposta o Catecismo diz: Deus é espírito, em si e por si, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, infinito em sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, graça e longanimidade, cheio de toda bondade e verdade. A gente, nessa definição que a gente vê aqui do catecismo, é que o catecismo se apropria dos atributos de Deus e então desse conjunto dos atributos ele diz: Deus é isso, Deus é assim. Chama-nos a atenção o fato de que o catecismo diz que Deus é espírito. Isso ele diz com base na definição de Jesus. Jesus disse: Deus é espírito. Foi Jesus que disse isso. E o que é espírito? O que é espírito? Em certa ocasião, diante dos discípulos, Jesus disse: eu não sou um espírito, pois um espírito não tem carne e osso, como vocês veem que eu tenho. Então, de acordo com essas palavras de Jesus, nós aprendemos que espírito é um ser que não tem carne e nem tem osso. O catecismo infantil diz assim: Deus é espírito que não tem um corpo como os homens. Olha, quando nós fazemos essa afirmação de que Deus é espírito, e ser espírito significa que ele não tem um corpo como os homens, algumas pessoas podem dizer assim: como é que pode ser isso? Como é que Deus não tem carne e osso, se ele diz que ele tem mãos, que ele tem olhos, que ele tem ouvidos, que ele tem nariz, que ele tem pés? Então, para que ele tenha isso, então ele tem um corpo de carne e osso. Pois é, essa é uma linguagem figurada, se chama antropomorfismo. Nós atribuirmos a Deus características humanas, né? Então, Deus de fato não tem isso, porque ele é espírito, mas ele se revela assim para que os homens possam se aproximar dele, conhecer melhor a ele. Então isso se chama antropomorfismo. Repito, são características humanas atribuídas a Deus, ok? Vamos ver agora aqui algumas provas bíblicas a respeito da existência de Deus. É preciso dizermos inicialmente que a nossa ideia de que Deus existe é baseada na fé. Nós cremos que Deus existe. Fé é o campo da fé. Mas quando a gente fala que é fé, não significa que é uma fé cega. Mas a fé que nós temos que Deus existe é baseada em evidências. Essas evidências estão primeiro nas Escrituras Sagradas, como palavra de Deus inspirada, e secundariamente essas provas estão na criação. Então, a gente quando lê a Bíblia evidencia Deus. Quando a gente olha para a criação também evidencia Deus. Por exemplo, você acha um relógio, você pensa no relojoeiro. Alguém criou o relógio. Você vê um código de leis, você pensa no legislador, você pensa no livro, você vê um livro, você pensa no escritor, você vê um prédio, uma construção, você pensa no construtor. Da mesma forma, você olha o universo e você pensa num criador. Então, é assim que nós
cremos em Deus pela fé, mas fé baseada nessas evidências aí. Agora, a prova bíblica sobre a existência de Deus não vem para nós na forma de uma declaração explícita, né? Assim, não existe um texto que diga assim, na Bíblia que diga assim, Deus existe, e muito menos uma prova que venha acompanhada de um argumento lógico para provar que Deus existe. Nesse sentido, a Bíblia não prova que Deus existe. Ela apenas pressupõe que Deus existe, né? Porque ela mostra do começo ao fim Deus já agindo. Então, ela assume que Deus existe. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a Bíblia não se preocupa em provar com argumentos lógicos que Deus existe. Ela já reconhece que ele existe e já o mostra em ação, criando todas as coisas. Então, de acordo com a Bíblia, Deus é o criador de todas as coisas e também é o sustentador de todas as criaturas e é o governador de indivíduos e de nações. Então, podemos ver Deus em quase todas as páginas da Bíblia, onde ele se revela em palavras e em atos. Esta revelação de Deus constitui a base de nossa fé na existência de Deus. Então, nós cremos que Deus existe porque quando lemos a Bíblia apresenta Deus atuando, apresenta Deus agindo, né? Então, ela pressupõe que Deus existe, ela assume que Deus existe, com base nisso, então, nós cremos que Deus existe. Apesar das evidências na Bíblia e na criação, muita gente nega que Deus existe. Não é incomum a gente encontrar gente que não acredita em Deus. O nosso país, por exemplo, mais de 90% do nosso povo crê que Deus existe. Então, o nosso povo é um povo que crê em Deus. Mas mesmo assim, ainda tem um percentual pequenininho, mas tem, de gente que não acredita em Deus. Mas antes eu quero citar aqui umas palavras de Calvino, que disse que Deus colocou no homem o sensus divinitatis, ou a semi religionis, né? Ou seja, Deus colocou em cada homem o senso da divindade e a semente da religião. Então Deus plantou isso em cada homem. Não tem homem no mundo, em qualquer parte do mundo, que não tenha esse sensus divinitatis e essa semi religiones. Daí, em toda parte do mundo, nós encontramos gente crendo em Deus, ou gente crendo no cristianismo, ou gente crendo em qualquer religião. Isso porque Deus colocou no homem a semi religiones, a semente religiosa. Aqueles que não acreditam em Deus são chamados de ateus. A palavra ateu significa não Deus. A é não e teos, que é Deus. Então o ateu é aquele que diz Deus não existe. Só que existem algumas categorias de ateus. A primeira categoria que eu quero citar aqui são os ateus práticos. O ateu prático é aquele que, mesmo crendo que Deus existe, ele vive como se Deus não existisse. E infelizmente tem muita gente assim dentro da igreja. Gente que não ora, que não lê a Bíblia, gente que na hora da tribulação se desespera, porque não tem esperança em Deus, não confia em Deus. Então esse é um ateu prático. O ateu prático é aquele que, mesmo intelectualmente crendo que Deus existe, na prática não conta com Deus para nada. Existe também o ateu teórico. O ateu teórico é aquele que busca basear sua negação da existência de Deus num processo de raciocínio, ou seja, esses ateus teóricos procuram, através de argumentos matemáticos, filosóficos, científicos, mostrar que Deus não existe. Aí tem três tipos de ateus teóricos. São os ateus dogmáticos, né, que são aqueles que negam terminantemente e decisivamente que Deus existe. Eles batem o pé e dizem Deus não existe. Existem os ateus céticos, que são aqueles que dizem que a mente humana não tem capacidade de determinar se Deus existe ou não. A mente humana ela não pode ter essa certeza. E existem os ateus críticos. Esses dizem que nenhuma prova a respeito da existência de Deus é válida. Então, eles dizem, qualquer prova que você me apresentar não tem valor nenhum, não tem validade nenhuma. A gente podia citar aqui o agnosticismo. Eu entendo que o agnosticismo é uma forma de ateísmo. Os agnósticos não gostam de ser chamados de ateus, mas se apertar muito o agnóstico, ele pende mais para o lado do ateísmo do que para o lado do teísmo. Ele pende mais para negar que Deus existe do que para aceitar que Deus existe. Porque o pensamento do agnosticismo é assim, nós não podemos ter certeza se Deus existe ou se ele não existe, né? Então, se Deus existe, eu não sei, e se Deus não existe, também eu não sei. Só se a gente apertar, ele vai
preferi ficar com o lado dos ateus. Por isso que eu entendo que o agnosticismo é um ateísmo disfarçado. Existe também uma escola filosófica que não nega que Deus existe, mas nega a ação de Deus no mundo, são os deístas. Os deístas dizem que Deus criou o mundo, estabeleceu as leis naturais e depois foi embora. Quer dizer, então, não tem esse negócio de Deus ouvir oração, de Deus nos dar livramento, de Deus nos proteger, de Deus nos guardar. Nós somos agora guiados pelas leis naturais e não por Deus, porque Deus não está no universo, Deus não intervém no universo, Deus não tem nada a ver com a gente. Então, orar é uma coisa inútil, clamar por Deus é uma coisa inútil. Nós vivemos de acordo com as leis naturais que Deus estabeleceu. O que é que a gente pode dizer do ateísmo? O ateísmo é o resultado do estado moral pervertido do homem, né? E do seu desejo de fugir de Deus. Então o pecado fez isso. O pecado cegou o entendimento dos incrédulos, de sorte que ele não consegue ver Deus e não consegue ver sua necessidade de Deus. Então o pecado deixou o homem tão cego que o conduz a ser ateu. O ateísmo é deliberadamente cego para o instinto mais fundamental do homem, para as necessidades mais profundas da alma, para as mais elevadas aspirações do espírito humano e para os anseios de um coração que anda tateando em busca de um ser mais alto. O ateísmo também é cego para estas realidades e as procura suprimir. Então o ateu é cego. O ateu é que nem um cego físico que mesmo ao meio-dia, quando o sol está lá no centro, ele mesmo assim é capaz de negar que o sol existe. Então, apesar de todas as evidências, os ateus negam que Deus existe. E a Bíblia menciona em alguns lugares a existência do ateu. Por exemplo, o Salmo 14:1, disse o necio no seu coração, não há Deus. Então, é apenas um exemplo de que os ateus sempre existiram. Eu quero trazer aqui agora algumas provas racionais ou intelectuais a respeito da existência de Deus. A primeira prova usada por alguns estudiosos para assim, evidenciar que Deus existe é chamada de argumento ontológico. Esse argumento fala a respeito do ser perfeito, Aí ele pergunta assim, como é que pode um ser perfeito não ter existência? A existência, o ser perfeito tem que existir. Então, se Deus é um ser perfeito, Deus não tem pecado, por exemplo, Deus é santo, então ele tem que existir. Então esse argumento vai por esse caminho. Então esse ser perfeito que existe é Deus. Um outro argumento chama-se argumento cosmológico. Esse argumento diz que no mundo tudo tem uma causa. Nada no mundo é causado por si mesmo, mas tudo no mundo tem uma causa fora de si mesmo. E então diz assim, se o universo é uma causa, se o universo é um efeito, então ele foi causado por alguém. E aquele que causou o universo é Deus. Há um argumento da física que diz que o universo é o efeito de uma causa inteligente. Então tudo no universo foi causado. Tudo no universo tem um efeito, tudo no universo que é efeito teve uma causa. Então se o universo é um efeito, então ele foi causado. E quem causou o universo? Deus. Um outro argumento em favor da existência de Deus é o chamado argumento teleológico. Os defensores dessa teoria dizem que o universo revela inteligência, ordem, harmonia e propósitos. E isso implica o quê? Isso implica a existência de um ser inteligente e com propósito apropriado para a criação do mundo. E esse ser que é inteligente, poderoso, que tem um propósito apropriado para a criação do mundo, é Deus. Um outro argumento é chamado argumento moral. Esse argumento diz que existe alguém que é legislador e juiz, que tem poder absoluto, que tem direito de domínio sobre o homem, a quem o homem precisa prestar conta de seus atos. Esse argumento parte do pressuposto do seguinte, que nem o bem nessa vida é recompensado e nem o mal nessa vida é julgado. Então é preciso que creiamos que há uma outra vida, que há um outro mundo, onde há um legislador, onde há um juiz soberano que vai abençoar os bons e que vai condenar os maus. Então, embora a pessoa não seja reconhecida nessa vida por seus atos bons e a outra pessoa não seja punida nessa vida por seus atos maus, há um juiz universal que do outro lado da vida vai chamar as pessoas e vai recompensar as pessoas pelo seu bem e vai castigar os maus
pelos seus mortos. Então, isso é um argumento usado em prol da existência de Deus. Um último argumento usado em prol da existência de Deus chama-se argumento histórico. Aqui a ideia é de que a religião é um fenômeno universal. A fé em Deus é um fenômeno universal. Ou seja, para onde você for, você vai para aquela civilização mais atrasada, por exemplo, em qualquer parte do mundo, na Ásia, na Europa, na Oceania, na África, onde quer que você vai ver lá alguém crendo em Deus. Como é que essa fé em Deus chegou em todas as partes do mundo? A ideia é aquela de Calvino, que Deus colocou no homem o sensus divinitatis e a semi-religiones. Então, Deus implantou essa semente em cada homem. Daí, onde o homem estiver, você encontra evidência da existência de Deus. Eu concluo essa palavra citando o Catecismo Maior na pergunta 2, que diz assim: como podemos saber se existe um Deus? O Catecismo pergunta, e responde assim: a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus claramente testificam que existe um Deus, porém só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Ou seja, a Bíblia, sendo instrumento nas mãos do Espírito, é a única que pode revelar Deus de forma suficiente e eficaz ao homem para que ele seja salvo. Então, eu posso até conversar com um ateu a respeito de Deus, mas eu não tenho capacidade de convencer o ateu de que Deus existe. Então, é preciso que eu converse com ele na dependência do Espírito, usando sua palavra, para que o Espírito, através da palavra, convença o ateu de que Deus existe, abandone sua incredulidade, abandone seu ateísmo e creia que Deus existe. Eu creio em Deus porque eu sou discípulo de Jesus. Eu creio em Jesus. E entre os ensinos de Jesus está o seguinte: crede em Deus. Jesus cria em Deus, naquele Criador do céu e da terra. E dizia que esse Deus é o Pai dele. E então ele dizia, crede em Deus. Então, se Jesus cria em Deus, e ele disse que eu devo crer em Deus, e eu sou discípulo dele, então eu creio em Deus. Creio em Deus porque é um mandamento de Jesus, crer em Deus. Então, somente os incrédulos não creem em Deus. Os ateus são incrédulos e não creem em Deus. Então, que Deus tenha misericórdia dos ateus, que Deus ilumine o entendimento deles para que eles reconheçam que Deus existe, que é o seu Criador, e se curvem diante do seu Criador em adoração e louvor. Ok? Então, eu espero ter ajudado você também com esse vídeo. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém.